A contagem regressiva começou. Satoru Gojo começa a ter a sua técnica do ilimitado adaptada. Primeiro a sua expansão de domínio e agora o seu brilho azul. A situação fica cada vez mais desesperadora, mas isso não impede o mais forte de continuar otimista de que é capaz de virar o jogo e derrotar Sukuna antes que o tempo acabe. Qual será o plano que Satoru Gojo tem em mente para parecer tão confiante? Você vai descobrir isso hoje na análise do capítulo 231 de Jujutsu Kaisen. Chegamos a mais uma quarta-feira onde temos capítulo do mangá de Jujutsu, acordamos abençoados com essa maravilha e onde você já chega descendo o like aí embaixo quem já for de casa para sempre ajudar no impulsionamento do vídeo, e caso você ainda não seja inscrito, você pode ajudar a expansão de domínio desse canal se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo assistir, combinado? E falando em Satoru Gojo, todo mundo sabe que o homem tem uma genética dos deuses. Além do cara nascer bonito, ainda nasceu extremamente poderoso. Só que a genética também pode acabar ferrando com a gente. Responde uma coisa pra mim. Seu pai é calvo, por acaso? Pois é, a calvície também é algo genético e pode passar pra você. E não adianta achar que é novo não. Aos 20 anos de idade, a chance de você sofrer com queda capilar já é de 20% e com o passar do tempo ela só vai aumentando. Mas pode ficar tranquilo que o seu problema tem solução. A Manual, que é parceira aqui do canal há quase um ano, é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar a calvície de forma prática e comprovada, resolvendo tanto casos mais avançados quanto os que ainda estão começando. Vocês vão ver o antes e o depois de alguns dos clientes que se trataram através da Manual. Lembrando que com a Manual é tudo muito prático e você não precisa sair de casa, é só você entrar no site e responder um questionário. Um médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você sem a necessidade de marcar consulta. Se você se dedicar e seguir o tratamento recomendado no 4º mês, você já pode ver resultados mais expressivos. E pode parecer muito tempo, mas a calvície pode ser eterna, não é verdade? Então, para você não precisar depois fazer uma cirurgia cara, invasiva, que muita gente tem feito hoje em dia, aproveita essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado com o meu cupom de desconto exclusivo que eu consegui para vocês. 40% de desconto usando o código cupom Bruno, válido para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis, inclusive, hein? Quanto antes você começar, melhor, então aproveita agora, que é por tempo limitado, e bora começar a se cuidar hoje. No começo do capítulo, vemos o pessoal se entretendo enquanto não acontece basicamente nada demais na luta, e vemos o Kusakabe perguntando se algum dos presentes ali já chegou a tomar um soco sério do Gojo. Eu olhei aquela frase e pensei, soco sério? Quem você pensa que é Satoru Gojo? O Saitama, por acaso? O careca de capa? Alguns respondem que sim, outros que não, outros dizem que até vomitaram, mas o ponto do Kusakabe aqui é evidenciar o quão forte é o soco do Gojo ao dizer que o Gojo está combinando a reação de atração do azul no momento do impacto com os seus golpes reforçados com energia amaldiçoada. Então é como se ele, meu amigo, na hora da porrada, aproveitasse para puxar a pessoa para ainda mais perto e pô! Colidir, né, de uma forma ainda mais poderosa. Itadori nessa hora menciona como o Nanami também já havia alertado a ele para não se comparar ao Gojo caso ele continuasse atuando como feiticeiro, que o Gojo era capaz de desferir golpes críticos de forma casual, que o próprio Nanami se esforçava para conseguir alcançar. Então foi muito legal, galera, essa pequena parte onde o Itadori ele lembra do Nanami, porque apesar deles terem tido pouquíssimo contato um com o outro, o Nanami ele foi um personagem muito marcante pro Itadori, principalmente lá na primeira temporada, quando ele participa da batalha contra o Mahito, né? E isso acabou marcando muito o próprio Itadori, já que ele era alguém que estava muito envolvido com o plot lá do Junpei. Na página seguinte, voltamos à batalha e logo de cara o Gojo esfrega a cara do Sukuna contra os prédios e arremessa ele pra longe. Um pouco de fanservice também, mas a gente já viu, né, que o Gojo é um melhor combatente no corpo a corpo do que o Sukuna, então não é uma surpresa tão grande assim. Mas não deixa de ser impressionante, né? Uma cena que lembrou a clássica cena ali do Broly no filme ali, ó, pegando a cabeça, foi do Goku, né, no filme, pegando a cabeça dele, e arrastando ali pelos icebergs, eu ia falar concreto de gelo, mas não é concreto de gelo, é só gelo mesmo. Depois o Gojo usa o brilho azul para prender o Sukuna nos escombros, mas Sukuna consegue sair dos escombros sem problema nenhum. Gojo consegue dar um chutão na cabeça do Sukuna de cima para baixo, mas reparem nessa página
como o Dharma começa a mudar de cor. A princípio, isso pode parecer só um efeito de sombra, mas logo depois a gente vai passar a entender a importância disso. Já na página seguinte, vemos um negócio bizarro. O Sukuna de pé, com o Dharma ainda escurecido, enquanto o Gojo ativa o seu Kagebushin no Jutsu. Eu olhei aquilo ali e fiquei, caraca... Galera, não inventem teoria, não é nenhuma técnica nova inédita do Satoru Gojo, é só um efeito de velocidade mesmo, pelo menos é isso o que eu acredito, mas... pode ser que tenha sido intencional como uma espécie de referência, já que muita gente tem comparado o visual do Satoru Gojo ao visual do Killua em Hunter x Hunter, que tinha uma técnica de assassinato onde ele também parecia multiplicar a sua própria presença ali, né, usando também da sua velocidade. Então, nisso eu acredito que tenha sido sim uma referência proposital. Depois vemos o Gojo tentando acertar o Sukuna, mas o Sukuna consegue se defender e dar um contra-ataque que isola o Gojo e que vai parar em cima de um semáforo. Agora, se liga nesse detalhe, enquanto o Gojo ele fica em cima do semáforo, a luz do semáforo parece estar com a luz vermelha acesa. Ou seja, é como se naquele momento a luta entre eles tivesse realmente parado e eles tivessem dado uma pausa para conversar. Vemos então que o Dharma voltou a ficar branco e girou mais uma vez, e dessa vez começando a se adaptar à técnica do ilimitado do Gojo, mas que a gente vai ver daqui a pouco que ainda não foi completamente adaptado. Não foi esse único giro que já garantiu a adaptação por completo. Nessa hora, o Gojo ele faz uma observação muito importante sobre o processo de adaptação do Mahoraga que a gente não fazia ideia ainda. O Gojo ele cogita que quando o Sukuna o toca com a amplificação de domínio, a roda do Dharma do Mahoraga fica preta. Então, o Gojo considera que nessa hora a adaptação do Mahoraga é interrompida. Ou seja, enquanto o Sukuna tenta acertar o Gojo com a amplificação de domínio, é como se o relógio parasse, dando um tempo a mais para o Gojo e permitindo com que o Gojo possa usar as suas técnicas sem correr o risco do Dharma registrar essas adaptações. E isso abre uma brecha muito boa para o Gojo continuar pressionando o Sukuna e forçar ele a continuar usando a amplificação de domínio. O problema é que, ao mesmo tempo, mesmo que o Gojo ataque o Sukuna nessa hora com alguma de suas técnicas, a amplificação de domínio serve para anular técnicas amaldiçoadas. Então, vamos ver se um brilho vermelho ou um vazio roxo conseguiria ter força para ultrapassar a amplificação de domínio do Sukuna ou não. E outra coisa importante aqui é a gente entender o motivo dessa fraqueza no Dharma do Mahoraga existir. A gente descobriu aqui que quando a amplificação de domínio do Sukuna é ativada, o Dharma para de funcionar. Essa ideia parte do princípio de que, enquanto um feiticeiro ativa sua amplificação de domínio, ele fica incapaz de usar a sua própria técnica inata. Então, o que acontece é que essa lógica foi estendida aqui nesse caso para a técnica de adaptação do Mahoraga também não poder ser usada enquanto a amplificação está ativada, porque de certa forma é como se a técnica de adaptação do Mahoraga se comportasse como uma técnica inata. Então é uma lógica que faz sentido dentro das regras que a gente já conhece. Seguindo, galera, Gojo também ressalta como o Sukuna é capaz de ativar a amplificação de domínio mesmo sem poder usar a sua expansão de domínio nesse momento, e o Gojo cogita que talvez seja porque as partes do cérebro que foram afetadas sejam as das técnicas de barreira. E talvez algumas pessoas possam ter se perguntado se a amplificação de domínio não seria considerada uma técnica de barreira também, né? Faria sentido. E realmente, apesar delas serem bem parecidas, a amplificação de domínio seria melhor classificada como uma técnica antidomínio, já que apesar dela formar uma barreira ao redor do usuário, ela não cerca uma área ao redor do usuário como uma barreira tradicional, né? Uma barreira mais tradicional. Talvez essa seja a explicação para isso. Mas depois de muito papo, o semáforo finalmente abre com o sinal verde e os dois voltam a se enfrentar. É quase como se, intuitivamente, os dois tivessem pensado em dar a largada quando o sinal ficasse verde. Gojo usa o seu azul para puxar o semáforo em direção ao Sukuna, mas Sukuna agarra o semáforo e joga na cara do Gojo.
Depois vemos a galera conversando enquanto assiste a luta e temos uma informação muito importante sobre o processo de adaptação do Mahoraga. A Mei diz que, em relação ao vazio ilimitado, Mahoraga havia completado a adaptação na 5ª vez que a expansão foi ativada. Hakari complementa dizendo que as habilidades originadas do ilimitado do Gojo devem requerer várias rotações da roda do Dharma. E o Kusakabe, como sempre o maior gênio de todos, comenta: não é de se duvidar. Aliás, para aqueles dois, o impossível já é totalmente possível. No final dessa batalha, a gente devia fazer um compilado de quantas vezes o Kusakabe ele disse impossível nessa batalha. Ou seja, galera, o que a gente tem aqui é a informação de que, dependendo da complexidade da técnica, o Mahoraga não é capaz de se adaptar completamente logo de primeira. Ele precisa sofrer o dano da técnica várias vezes até conseguir se adaptar. Tanto que na página seguinte, a gente vê o Sukuna perguntando se o Satoru já havia notado, que o Gojo responde dizendo que para o Mahoraga se adaptar à sua intangibilidade, que seria a sua barreira do infinito, o Dharma precisaria girar 4 vezes, e que no momento faltavam 3. Ou seja, o objetivo do Sukuna, pelo visto, é fazer com que o Mahoraga, no fim, seja capaz de ultrapassar o infinito do Gojo e consiga, obviamente, né, finalizar ele. Então, ainda existe esperança do Mahoraga voltar a aparecer. E o detalhe aqui, mais uma vez, para o semáforo, só que dessa vez um semáforo de pedestres, onde o sinal fica verde para eles e os dois começam a caminhar de boa. E com isso, então, está marcada a contagem regressiva de 3 adaptações para o Gojo conseguir fazer alguma coisa e finalizar o Sukuna de uma vez. Sukuna até já aproveita para soltar a língua, né? De novo, ele já aproveita, já sentindo que tá meio que na vantagem, ele já aproveita para soltar a língua de novo, né? Do jeito que ele é falador, e dizer que essa vai ser uma contagem regressiva até o sorrisinho debochado do Gojo desaparecer. E o Gojo responde imitando o Sukuna: você também tava todo alegrinho assim, faz uma careta ali que eu fiquei... Tá, tudo bem, os dois tirando uma com a cara do outro. E mesmo nessa situação, Satoru Gojo permanece confiante de que vai acabar com o Sukuna dentro de 5 minutos, dentro de 3 rodadas, literalmente rodadas do Dharma. O anjo ainda brinca dizendo que parece até que o Gojo se esqueceu do Megumi e, por incrível que pareça, isso é muito verdade. Chega uma hora que a gente se acostuma com a imagem do Sukuna no corpo do Megumi, que nem faz muito mais diferença mesmo. A gente esquece que aquele ainda é o corpo do Megumi. A gente fica, mano, pode aloprar, pode aloprar. Só que, galera, vamos falar sério agora. Uma coisa que pode ter ficado confusa nesse capítulo foi o fato do Dharma do Mahoraga ter girado e conseguido se adaptar parcialmente à técnica do ilimitado do Gojo. Isso porque, quando a gente para analisar, o Mahoraga ele só se adapta depois de sofrer um golpe. E a barreira do infinito é uma técnica neutra, que não desfere um ataque por si só. Então, como é que o Mahoraga ele tá conseguindo se adaptar mesmo assim e pretende se adaptar à barreira do infinito do Satoru Gojo? Parece não fazer sentido até. E a resposta para isso seria o fato do Gojo ter usado o seu brilho azul contra o Sukuna no começo desse capítulo, e o que o Mahoraga esteja fazendo seja se adaptar à técnica do ilimitado do Gojo por completo. Ou seja, caso o Gojo use o brilho vermelho ou o vazio roxo contra o Sukuna enquanto ele estiver com o Dharma ativado, isso vai fazer com que o Sukuna receba o dano e o Dharma continue registrando a adaptação à técnica do ilimitado num geral. E com esse processo sendo concluído, né, naturalmente, o Mahoraga ele poderia ultrapassar a barreira do infinito do Gojo também. Mas ao mesmo tempo a gente viu que o Gojo ele tá atento a esse detalhe, tanto que o Sukuna ele percebe que para evitar contato com a adaptação, o Gojo não vai usar nada além do brilho azul. O Gojo ele só pode usar as suas outras técnicas agora quando o Dharma estiver desativado. E lembrando que, pelo que deu a entender nesse capítulo, quando o Dharma está desativado, ele não pode registrar nenhuma adaptação de ataque que tenha acontecido nesse intervalo de tempo. O que eu quero dizer é que, caso o Gojo ele lançasse um vermelho no Sukuna com o Dharma desativado,
quando o Dharma ele fosse reativado novamente, ele não poderia registrar a adaptação desse ataque sofrido pelo Sukuna, porque é como se realmente estivesse literalmente desligado. E no momento é exatamente isso que o Gojo precisa explorar se ele quiser vencer. E outra opção também seria o Gojo tentar destruir o Dharma para parar de vez as adaptações. Só que pelo que vimos na luta do Sukuna contra o Mahoraga em Shibuya, o Dharma não chegou a sofrer nenhum arranhão dos cortes da expansão do Sukuna, sendo que até o próprio Mahoraga ficou completamente cortado. Então o Dharma pode ser que seja impossível de ser destruído, mas como o Gojo não sabe disso, bem que ele poderia lançar um ataque bem no momento em que ele estivesse desativado para ver o que acontece. Pelo menos essa é a alternativa que eu vejo para o Gojo conseguir explorar nesse momento. Eu quero saber, como sempre, a teoria de vocês aí nos comentários, e semana que vem não teremos capítulo, mas pode ter certeza que algum vídeo de Jujutsu Kaisen vai sair. Como sempre, caso você ainda esteja meio perdido em tudo que está acontecendo, eu recomendo você assistir o último vídeo que saiu aqui no canal sobre o mangá de Jujutsu Kaisen para ficar bem mais inteirado em tudo que está acontecendo. E lembrando também que o link da manual vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, beleza? Até a próxima, tchau!